O senador Eduardo Girão divulgou um vídeo gravado no Senado anunciando que haverá uma reunião dos líderes da oposição com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele disse: "Essa reunião é importantíssima porque nós vamos cobrar um posicionamento mais forte do Senado enquanto é tempo." O senador explicou: "Estamos vendo um caos institucional acontecendo no Brasil. Não existe absolutamente Constituição respeitada no Brasil e a gente começa a perceber algo muito preocupante, que é perseguição política. Então, nós vamos conversar e buscar uma solução efetiva, firme do presidente desta casa, porque só o Senado pode se posicionar contra abusos que estão acontecendo, vindo especialmente de quem manda no Brasil hoje, que é o STF. Aliás, já vinha mandando há muito tempo. Desde que eu cheguei aqui em 2019 é quem dá as cartas. E agora a situação ficou pior, porque com o governo Lula existe um alinhamento político e ideológico com o STF, e isso está jogando o restinho da nossa democracia na lata do lixo." Ao divulgar o vídeo, o senador disse: "Reunião com o presidente Pacheco. Ou o Senado se levanta ou se rebaixa de vez." Vivemos um caos institucional sem precedentes no Brasil por omissão da Casa Revisora da República, que tem a prerrogativa constitucional de investigar abusos nos tribunais superiores, mas vem se omitindo covardemente. Como líder do Novo, participarei logo mais às 10 horas de reunião com o presidente do Senado sobre providências firmes e efetivas no ano do bicentenário da Casa, onde já começou a reinar até uma perseguição política típica de uma ditadura. Ou o Senado Federal se levanta em defesa da nossa Carta Magna, vilipendiada dia sim, dia não pelos donos do poder, ou se rebaixa de vez perante uma nação sedenta por justiça. Que a verdade, o bom senso e coragem de fazer o que é certo triunfem no coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus no comando, sempre. Paz e bem. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Os cidadãos foram ignorados e Pacheco foi eleito novamente. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas sistematicamente em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes.
O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre muitas outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há 31 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, dia 31 de janeiro, já estou aqui desde cedo no Senado Federal, onde daqui a pouco nós vamos nos reunir com o presidente Rodrigo Pacheco. Os líderes da oposição, eu estarei representando o Novo, tendo em vista o que aconteceu nesse recesso. Ainda não acabou, amanhã que começa o trabalho legislativo de 2024, mas essa reunião é importantíssima porque nós vamos cobrar um posicionamento mais forte do Senado enquanto é tempo. Nós estamos vendo um caos institucional acontecendo no Brasil, não existe absolutamente Constituição respeitada, né? E a gente começa a perceber algo muito preocupante, que é perseguição política, né? Então nós vamos conversar e buscar uma solução efetiva, firme do presidente dessa casa, porque só o Senado pode se posicionar contra abusos que estão acontecendo, vindo especialmente quem manda no Brasil hoje, que é o STF. Aliás, já vinha mandando há muito tempo. Desde que eu cheguei aqui em 2019, é quem dá as cartas. E agora a situação ficou pior, porque com o governo Lula existe um alinhamento político-ideológico com o STF, e isso está jogando o restinho da nossa democracia
na lata do lixo. E nós não podemos permitir isso justamente no bicentenário dessa casa, porque 2024 é o bicentenário do Senado Federal. Um grande abraço, depois eu trago mais informações. Muita paz. Vai se completar um ano do dia 8 de janeiro, né? Que lições que ficam a respeito desse tema? O que nós vemos, eu tenho uma posição formada sobre o assunto, do que aconteceu, e é um assunto lamentável, uma página negra da história brasileira, o abuso que as autoridades fizeram, nesse caso específico. Primeiro, o ministro da Justiça sabia do ocorrido, tinha informações. O senador Esperidião Amin, por uma comissão aqui do Senado, fez as indagações, mandou questionamento, recebeu informações que no dia 6 de janeiro o governo sabia do que estava acontecendo. Por que não tomou providências? A Força Nacional estava pronta, por que não agiu? Sabia quem viria. A NTT também tem informações de todos os dias, quantos ônibus chegariam aqui. Por que não tomaram providência? Por que o Palácio Planalto ficou desguarnecido? A guarda presidencial, eu não sei quando, na história desse país, a guarda presidencial não apareceu. Houve a CPI, e também foi tendenciosa. Por que o ministro Flávio Dino não compareceu à CPI? Por que ele não disponibilizou os vídeos? Essas questões são importantes. Eu não participei da CPI, mas acompanhei e vi que nós éramos minoria. Tratoraram a CPI e não mostraram o que efetivamente aconteceu dia 8 de janeiro. Então é um fato lamentável. Hoje, pessoas com Bíblia na mão, como é que vão tomar o poder se não tinha um canivete no bolso, nem sequer um cortador de unha? Que poder você vai tomar? Então, é um fato para mim lamentável. As penas dessas pessoas que nunca passaram na frente de uma delegacia, não tinham sequer um processo, pessoas presas, condenadas, dezenas até 18 anos de sentença. Houve extrapolação do Supremo Tribunal Federal nesse caso. E o Flávio Dino também prevaricou como ministro do governo, que sabia e assistiu de camarote. Estava no seu ministério, vendo as pessoas de bem chegarem ao Palácio Planalto, ao Congresso Nacional e também ao próprio Supremo Tribunal Federal. Por que essa casa, Câmara e Senado, prepararam os seus agentes policiais? Se prepararam. Por que o Palácio Planalto não fez nada? Abriu as portas sem a guarda presidencial. Isso é lamentável que tenha ocorrido e lamentamos as penas absurdas que ocorreram nesse caso. Obrigada.